tema de hoje, estamos preparados? Será que nós estamos preparados? Existem algumas questões na vida que nós não estamos preparados. Questões que nos pegam de surpresa. Por exemplo, ninguém está preparado para morrer. Todo mundo quer ir para o céu. Sim ou não? Mas ninguém quer morrer agora e ir para o céu. Quando acontece isso, a gente nunca está preparado para perder entes queridos, pessoas que nós conhecemos. A gente nunca está preparado. A gente não está preparado, por exemplo, para essa pandemia que aconteceu ou está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós não estávamos preparados. Eu pregava a semana passada numa igreja em Osasco e falava exatamente isto. No começo de 2020, eu estive lá naquela igreja, como aqui, pregando num desses, aqui 6, lá 12. E a gente estudou a palavra e orou, crendo que seria um negócio maravilhoso 2020. Na verdade, chegou em março, veio a pandemia e foi tudo meio que por água abaixo, todos os planos, todos os sonhos. A gente não estava preparado para isso. Geralmente nós não estamos preparados para alguns acidentes que acontecem nas nossas vidas. Acidentes de trabalho, acidentes em casa, acidentes no trânsito. A gente também nunca está preparado para enfermidades. Nós deveríamos nos preparar. Hoje, com o conhecimento, com a ciência que existe, é muito mais fácil você cuidar da sua vida. Você levantar mais cedo, você dormir mais cedo, você fazer exercícios, você comer comidas saudáveis. Hoje em dia, com a tecnologia, com o conhecimento, isso é possível, mas geralmente a gente não liga para isso, a gente não se prepara, por exemplo, para ficar velho. A gente acha que vai com o mesmo corpo que você tem, com 30 anos, com 25, 30, 40 anos, você acha que quando chegar nos 50, nos 60, vai estar tudo certo. Na verdade não, se você não se preparar para chegar lá. Isso é fato. Esses dias eu conversava com um amigo um pouco mais velho do que eu, ele dizia, cara, o meu corpo é de 64, mas a minha cabeça é de 25. Eu falei, é verdade, a cabeça da gente é muito boa, mas às vezes o corpo não está preparado para reagir o que você pensa. A gente nunca está preparado para algumas coisas das nossas vidas. E nós podemos nos preparar. Nós vivemos nesse tempo de pandemia. E é interessante, irmãos, que muito antes do coronavírus chegar, essa chamada Organização Mundial da Saúde, eles já estimavam, estudos feitos de 7, 6, 5 anos para cá, eles já estimavam, a Organização Mundial de Saúde estimava que em 2020, a depressão se tornaria a doença mais incapacitante do mundo. Eles já previam isso. E se a situação já era preocupante em relação a pessoas que estão vivendo depressões, com a vinda do Covid, dessa pandemia, as coisas fugiram do controle. A maioria dos países ricos do mundo achavam que estavam preparados para enfrentar, por exemplo, uma pandemia como essa, e não estavam. Quando ela surgiu na Europa, centenas de milhares de pessoas lá na Itália, na Espanha, na França, Portugal, morreram. Por quê? Porque eles não tinham ideia, eles não estavam preparados para as coisas que estavam por vir. Aqui no Brasil, então, nós estamos, os especialistas inclusive, eles afirmam, e são unânimes em afirmar isso, especialistas brasileiros e internacionais, que o Brasil, como boa parte do mundo, não está preparado para lidar com efeitos, por exemplo, de pandemias. Falando do Brasil, um médico foi entrevistado, um médico de renome aqui do Brasil,
Ele foi entrevistado, perguntaram para ele, o que o senhor acha do Brasil não estar preparado para essa questão da pandemia e tal? A resposta dele foi assim: a gente não está preparado para dar assistência básica de saúde. Éramos para ter hoje, e olha que nós temos vários postos de saúde, hospitais, mas esses hospitais e unidades de saúde, a maioria delas que existem não tem capacidade de atender a demanda, ainda mais agora na pandemia. Os nossos políticos, eles estão mais perdidos que cego em tiroteio. Você vê que veio a primeira onda aqui no Brasil, falar de São Paulo, onde a gente vive, foi-se gasto um dinheiro absurdo para construir hospitais, chamados hospitais de campanha, e boa parte deles não foi usado. Ou seja, já havia se falado na Europa que, além da primeira, viria uma segunda onda, e talvez essa segunda onda seria pior. Ou seja, se nós estivéssemos preparados, aliás, se nós tivéssemos políticos preparados, eles não iam gastar tanto dinheiro como foi gasto no ano passado com esses hospitais que, no fim, a maioria deles ficaram ociosos, principalmente aqui em São Paulo. Tornou-se motivo de chacota, desmontaram, aí agora veio a segunda onda, agora que era a hora de ter preparado esses hospitais, e eles não estavam porque foram desmontados. Agora diz que vão reativar um deles para o final de fevereiro. Acho que quando o negócio estiver terminando, eles vão estar de novo com o hospital de campanha reativado. Ou seja, eles não sabem o que faz. E esse médico disse, se a gente não tem preparo nem para dar assistência básica, a gente não tem preparo para dar orientação psicológica para as pessoas que estão em depressão, que estão vivendo no meio dessa pandemia, o aumento, ele disse, esse médico, o aumento de pessoas se suicidando, ele vai duplicar, se não triplicar. E ele também disse que é muito importante ressaltar que a depressão é um processo considerado um processo inflamatório. Está diretamente relacionado com o corpo da pessoa, apesar de afetar a mente. Ele ainda falou que uma pessoa em depressão, raramente ela tem só depressão. Ela chega ao consultório com pressão alta, com diabetes, com obesidade. Essa doença, a depressão, ela é tão invisível, mas ela é processada de forma física, por meio de alterações químicas na mente. Pasmem vocês, esse médico disse que em 10 anos, se nós não nos prepararmos, nós vamos ter um cenário muito mais desastroso de pessoas depressivas e de suicídios. Nós não estamos preparados para muitas coisas das nossas vidas. O tempo passa rapidamente. E por passar rapidamente o tempo, a maioria das pessoas vive numa zona de conforto. E essa zona de conforto faz com que a pessoa pense que tudo está bem, então ela não se prepara para as coisas da vida. Hoje nós vivemos num tempo de tecnologia muito desenvolvida. A tecnologia está tirando emprego de muita gente. E tem muita gente que não está preparada para perder, por exemplo, o emprego. Eu citei aqui de manhã, eu aprendi com meu pai a sempre ter um plano B na vida. Não deu certo uma coisa, você vai para outra. E na maioria dos casos, isso já aconteceu aqui na igreja, no passado, a questão de 5 anos, um pouco mais distante, 10 anos. Pessoas que trabalhavam numa empresa, pessoas que tinham o seu salário, um salário até que bom, e viviam ali trabalhando, aquela vidinha, trabalha, vai para casa, descansa, viaja, volta, vai para a igreja e tal. De repente, algumas dessas pessoas perderam o emprego e se viram assim, o que eu faço agora? Eu estou falando de gente cristã, imagina quem não é cristão, o cara fica desesperado. Essa semana que passou eu fiz uma publicação na nossa
página no Facebook, divulgando os trabalhos da igreja, os cultos, e várias pessoas entraram e pediram oração. Dessas várias, nós oramos aqui por 2 ou 3 hoje que estão em depressão. Uma senhora, inclusive, ela escreveu: ore por mim porque eu não aguento mais. Ou seja, o que nós vivemos hoje, a maioria das pessoas não estão preparadas. Tem muita gente, inclusive, que não está preparada, principalmente os jovens, né, para perder o celular. Tem gente que não está preparado para perder o carro. Como assim preparado, pastor? Você quer ter um carro? Você quer ter um carro bom? Pensa. Nós vivemos num momento difícil. É óbvio que Deus cuida de nós. É óbvio que Deus nos ama. Mas nós somos passíveis a sofrer o que o mundo sofre. Por exemplo, o carro pode ser roubado. Então, como é que eu me preparo para não ter o meu carro roubado? Eu faço um seguro. Mas você não sabe quanto custa o seguro, então compra um carro mais simples e faça um seguro. Para amanhã você não ter um problema, você precisa se preparar. Hoje tem seguro até de celular. Os jovens hoje, essa semana passou pelo menos 2 jovens que o ladrão chegou, dá o celular, o cara reagiu, tomou um tiro na cabeça, morreu na hora. O outro tomou alguns tiros na frente do portão, só porque ele não estava preparado para perder o celular. É óbvio que ninguém quer perder nada na vida. É óbvio, eu também não quero perder nada na minha vida, mas eu já perdi coisas na minha vida. E se eu fosse ficar chorando, se eu fosse entregar a minha vida ou trocar a minha vida pelas coisas que eu perdi, eu não estava nem aqui. Mas as pessoas hoje, elas não estão preparadas para isso. Eu estou falando de algumas questões simples da vida. Uma vez conversando também com um amigo meu, eu disse para ele: por que você não faz um seguro de vida para a tua família, a tua mulher, teu filho? Vai que você morre amanhã, você nunca sabe, né? Vai que você morre. Se você não tiver um seguro, ou se você não deixar o seguro, como é que ela vai, já que ela não trabalha fora, o seu menino é pequeno, como é que eles vão continuar a vida? Não sei, eles que vejam aí. Eu deixar seguro para minha mulher, aí depois ela recebe o seguro e casa com outro. Você não vai dar aqui nem para saber, seu tonto. Isso a gente conversou porque eu falei que eu tenho um seguro de vida no nome da minha esposa e do meu filho. Se eu faltar amanhã, eles não vão ficar com as mãos abanando, eu já estou preparado para isso. E é óbvio que também fiz um seguro no nome da minha esposa, porque se ela for, eu recebo. Enfim, seguro hoje não é muito caro. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Então se prepara para você ter. Você quer ter um plano B na tua vida? Faça cursos. Hoje a internet está cheio de cursos online. Você não precisa nem estar lá presencialmente. Você pode aprender, você pode tirar dúvidas. Inclusive cursos de inglês. A maioria dos cursos de inglês hoje é tudo online. Você pode aprender inglês, você pode aprender uma série de atividades na vida. A questão é que a gente nunca está preparado e a gente não quer se preparar. A gente acha que está tudo bem, está tudo certo. E na verdade não está. O mundo que nós vivemos hoje, ele é muito inconstante, ele é muito instável. E por causa dessa inconstância e instabilidade, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. O dia de amanhã, Jesus falou, inclusive, pertence a Deus, pertence a amanhã. Vamos viver hoje, claro, pensando no amanhã. Se nós trouxermos este assunto de estarmos preparados para a nossa vibe aqui, entenda essa expressão espiritual, algumas pessoas na Bíblia não estavam preparadas porque elas foram chamadas. Por exemplo, Sansão, ele não estava preparado para ter todo o poder que ele tinha. Deus teve uma época que o povo, eles não tinham mais Moisés, o seu sucessor Josué já tinha morrido, e ao longo de alguns anos, talvez alguns séculos, o povo ficava a ver navios. Se você lê o livro de Juízes, ele começa e termina usando uma expressão assim, e naquela época, cada um fazia o que dava na cabeça.
Deus, na sua infinita misericórdia, Ele levantava pessoas, como chamados juízes, para intervir, e o seu povo não sucumbir ante as outras nações. Eu falei de Sansão, ele levantou Sansão, ele capacitou Sansão com uma força descomunal. Sansão era muito forte, só que ele era muito forte e não tinha cabeça. Sansão se perdeu facilmente, se envolveu com o mundo facilmente. Ele não estava preparado para aquilo que Deus tinha para a vida dele, apesar de Deus realizar coisas tremendas através da vida dele. O povo que saiu do Egito não estava preparado para sair do Egito. Apesar de ter uma promessa, apesar de eles orarem bastante por isso, eles não estavam preparados. Eles saíram de lá ricos, prósperos, saíram de lá saudáveis, havia uma promessa de Deus, mas quando eles saíram dali e começaram a viver a vida, eles não estavam preparados para viver aquela vida de liberdade. Se você olhar para a Bíblia, o profeta Jonas, por exemplo, ele não estava preparado para ser um profeta considerado um profeta maior. A Bíblia, não desmerecendo os profetas, mas ela foi dividida em profetas maiores e profetas menores. Por que profetas maiores? Eram homens que tinham mais responsabilidade, eles atuavam sobre muito mais pessoas. Tinham os profetas menores que tinham um povo ou uma localidade que eles cuidavam, mas não deixava de ser profeta. Jonas não estava preparado para o que Deus tinha para a vida dele, apesar de Deus ter realizado maravilhas através de Jonas, mas ele não estava preparado. Jonas botou os pés pelas mãos, Jonas fugiu do chamado do Senhor, Jonas foi vomitado depois de ter fugido 3 dias depois na praia de Nínive. Jonas pregou, o povo se arrependeu, ele ficou bravo, ele quis morrer inclusive, falou: Deus, é melhor morrer, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar o povo. Ou seja, ele não estava preparado para viver isso. Se você olhar para o Novo Testamento, Judas, ele não estava preparado para ser discípulo de Jesus. Agora, por quê? Porque no coração dele ele pensava em dinheiro. Pelo menos 2 textos da Bíblia nos mostram isso. Tem um texto da Bíblia que fala que Judas, ele, do dinheiro que recebia, ele embolsava a parte. E Jesus sabia, claro que sabia. Tem um outro texto que diz que ele vendeu a vida de Jesus, ou trocou, vou usar essa expressão, a vida de Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, ele não estava preparado para ser discípulo, apesar de estar no meio dos discípulos. Se você olhar para Davi, a vida de Davi, que foi uma vida de um homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus, Davi não estava preparado para olhar para uma mulher bonita, por exemplo. Eu já disse aqui, repito, quando um homem olha uma mulher e acha bonita, não tem pecado nenhum. Quando uma mulher olha para um homem e acha ele bonito, não tem pecado nenhum. O problema é achar bonito e começar a pensar, começar já a desejar. Aí vem o pecado, segundo Jesus falou. Mas Davi não estava preparado para olhar uma mulher bonita, ele já tinha 2. Ele podia ter até outras se ele quisesse. Ele podia falar com Deus, Deus daria. Naquela época era diferente de hoje. Mas ele olha uma mulher, acha-a bonita e a deseja. E aí, nesse de desejar, ele não estava preparado para aquilo. Se você olhar para o antecessor de Davi, Saul, o primeiro rei de Israel, ele não estava preparado para obedecer Deus. Ele, apesar de ser um rei que foi escolhido por Deus, consagrado por Deus, no final Deus o rejeitou, porque ele não estava preparado para obedecer. E eu podia citar outros exemplos bíblicos aqui. Falando de Juízes, ou o livro de Juízes, o povo não estava preparado para sair e viver uma vida livre. Quando eles entraram nas terras que Deus havia prometido, os seus descendentes entraram nas terras prometidas, e apenas Josué e Calebe também entraram nessas terras. Quando Josué morreu, quando Calebe já não existia mais, o povo perdeu a mão. Os descendentes deles perdeu a mão.
Eu gostaria de ler esse texto com vocês, você que trouxe a Bíblia, livro de Juízes, no capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Glória a Deus. Tem Juízes na Bíblia, pastor? Tem sim, pode procurar que tem. Glória a Deus. Lembrando que Deus continua aqui, tá? Ele não foi embora, Ele está aqui. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Um texto um pouco longo, para a gente entender aqui. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. 7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. 9. Ele foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Versículo 11. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. O que eles fizeram? 12 está descrito: abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários outros deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. 13. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Versículo 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Versículo 15. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia divertido e jurado. Grande angústia os dominava. 16. Então, o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. 17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Versículo 18. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, Ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligia. Versículo 19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Versículo 20. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, 21, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. 22, eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Versículo 23, o Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 3 agora, versículo 1. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã,
2, entre parênteses, fez isso, ou ele fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. 3, os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal Hermon até Lebo-Amate. 4, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Versículo 5, os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Versículo 6, tomaram as suas filhas, ou tomaram as filhas deles em casamento, e deram as suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Aí fala de um dos juízes levantados por Deus naquela época, chamado Otoniel. Versículo 7, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Versículo 8, acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Versículo 9, mas, quando clamaram ao Senhor, aleluia, e Deus é bom porque Deus é misericordioso, quando eles clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. 10, o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liberou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. 11 e último, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Por que esse texto? O povo que saiu do Egito, como eu disse, eles não estavam preparados para entrar numa terra boa. Os seus filhos não se tornaram discípulos deles. Porque, irmãos, o texto de Números, Deuteronômio e Êxodo, alguns deles relatam que quando Deus deu aquela sentença acima de 20 anos, só Josué e Calebe entrariam na terra, e Deus teria misericórdia dos abaixo de 20 anos. Então abaixo de 20, 19, até as crianças pequenas, elas andavam com os pais, elas viram o que Deus fez. Elas viram os milagres, as maravilhas, mar se abrindo, caindo maná do céu, vindo as codornizes para comer, água saindo de rocha, Deus se manifestando numa nuvem durante o dia, numa coluna de fogo. Eles viram isso. Mas eles não estavam preparados para morar naquela terra que, se você ler no livro de Deuteronômio, Números, Deus deu uma ordem taxativa para eles. Olha, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar, por que Deus tirou o povo de lá? Uma terra que mana leite e mel, uma terra com casas bonitas, casas boas, uma terra boa de plantar. Por que o povo Deus tirou de lá? Porque Deus é ruim? Não, aquele povo, eles viviam adorando outros deuses. Eles atribuíam a chuva a um Deus tal, eles atribuíam o sol a um Deus tal, eles atribuíam as suas plantações, as suas riquezas a Baal. E para ter essas riquezas, para ter essa bênção, eles inclusive sacrificavam os próprios filhos. Eles queimavam crianças pequenas vivas. Então Deus, quando Ele olhou aquilo, Ele falou: preciso tirar esse povo daí, eu vou tirar eles daí, eles vão embora, vão ser destruídos. Aí Deus falou para o povo dele: vocês vão entrar num lugar que está pronto para vocês. Só que toma cuidado para quando vocês entrarem lá, vocês não praticarem as mesmas coisas que eles praticavam. Eles entraram, mas eles não estavam preparados. Nesse texto aqui diz que quando Josué morreu, quando Calebe também já tinha morrido,
Quando aquela geração acima de 20 anos, ou abaixo de 20 anos, que entrou na terra prometida, também já tinha ido embora, alguns dos que estavam ali, que eram menores, que cresceram, estavam vivendo, eles se esqueceram de Deus. E por se esquecerem, por estarem preparados para servir a Deus, eles começaram a fazer as mesmas coisas que os outros faziam. Eles apresentaram ou sacrificaram seus filhos a Baal, queimaram vivos alguns dos seus filhos para Baal. Eles começaram a atribuir a bênção da chuva, do sol, da plantação a esses outros deuses. Por isso que tem no texto aqui, Deus permitiu que eles fossem provados para lembrar, ou ao menos tentar lembrar. E Deus é tão bom, meu irmão, minha irmã, que eu aprendo nesse texto aqui, que Deus permite situações nas nossas vidas para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente se lembre sempre. Eu amo muito um texto, eu cito ele aqui sempre. Você está bem de vida, financeiramente falando, sua vida está bem, você tem um bom trabalho. Nunca diga no seu coração assim: eu estudei, me formei, eu sou o cara. Nunca diga isso. Porque está cheio de gente que estudou, se formou e está desempregado. Aí Davi, certa vez com o povo, e também antes de Davi, quando Moisés falava ao povo, ele disse o seguinte: não diga no teu coração que eu fiz, que eu faço. Deus é que te dá a capacidade de produzir riqueza segundo a vontade dele. Cuidado com o que você fala. Só que, como eu disse semana passada, está cheio de gente que não está preparado nem para receber a bênção de Deus. Eu citei aqui de manhã, tinha um corinho que cantava-se lá nos primórdios da humanidade. Os dinossauros batiam palma. Eu era pequenininho, eu ouvi os irmãos cantar, acho que deve ser da época da irmã presbítera Laís, Cristina deve lembrar, não sei. Tudo velho, né? Parte da letra gravei na mente, ele dizia assim, mas bem simples: você que está dormindo o sono da insolência, o anjo passou e você perdeu a benção. Lembra, Cris? Não, né? Lembra? Graças a Deus. Era simples, inclusive até o português era errado, não era bênção, você perdeu a benção. E por que cantava isso? Porque o povo que estava no culto não estava preparado para receber a presença de Deus e nem a bênção dele. Por que você acha que tem gente que vem na igreja do mesmo jeito que ele vem, ele vai embora? Porque ele não está preparado para aquele momento, ele não se prepara. Eu vou para a igreja, hoje eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou entregar o meu melhor ao Senhor, eu quero ouvir a palavra porque eu sei que a palavra do Senhor edifica, e eu quero sair dali edificado, eu quero aprender com a palavra. Ele não se prepara, ele vai para a igreja, o que acontecer, aconteceu, o que não aconteceu, fazer o quê? Deixa para lá, vive a vida. A maioria das pessoas hoje, meus irmãos, estou falando de gente que está dentro da igreja, a maioria dos cristãos hoje não estão preparados nem para a volta de Jesus. Algo que nós já deveríamos estar preparados. Jesus, por exemplo, certa vez ele disse que a vinda dele seria parecida como a vinda de um ladrão. O ladrão, ele não chega assim em você, dá licença, boa noite, tudo bem? Sou ladrão, está aqui meu cartão. E eu vou levar o teu celular embora. Fica calmo, eu tenho uma arma aqui, eu não vou atirar em você, mas se você reagir, já era. É assim que o ladrão age? Você está ali sentado no teu carro, de repente o cara bate na janela e aí, perdeu, passa tudo. O medo que ele causa faz você dar tudo. Jesus disse que seria assim a volta dele. Como? Mateus 24, 43. Entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. 44, Jesus diz: assim também vocês precisam estar preparados. Por quê? Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam.
A hora que você menos espera. Mas aí a gente vai ouvir a trombeta, Jesus vai aparecer, ou então a gente vai desaparecer uma fração de segundos, vamos encontrar com Ele. Então, enquanto eu não ouvir a trombeta, irmão, a gente tem que estar preparado, porque eu não sei nem se a gente vive até amanhã. O que morre de gente hoje de bala perdida, de acidente, de enfermidade, a gente não sabe. Por isso que Jesus falou, você tem que estar preparado. Aliás, eu vou mais fundo. Nós estamos precisando hoje, a igreja no Brasil, vou falar da nossa igreja, a nossa igreja aqui precisa de um avivamento, precisa de um despertamento. Essa pandemia mostrou quem realmente ama a Deus e está firme com o Senhor e quem não está. Houve pessoas na nossa igreja que desistiram, que se afastaram. Algumas, quando eu entro em contato, não, eu trabalho, aqui isso, aquilo outro e tal, amém. Eu continuo orando, amando e esperando que Deus fale no coração. Mas tem muita gente que não estava preparado para a pandemia, por exemplo. Igrejas fecharam, irmãos. Teve igrejas que fechou, várias delas. Glória a Deus que essa porta que Deus abriu, o diabo não prevaleceu e não fechou, ela continua aberta. Mas infelizmente teve igrejas que fecharam. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E nós precisamos despertar. Nós precisamos nos preparar. Aliás, a gente devia estar preparado de tal forma que essas coisas que acontecem hoje, elas não deviam pegar a gente de surpresa. Terremoto em tal lugar, outro lugar lá teve um maremoto. O pessoal fala, uau, meu Deus, isso é o fim do mundo. Não, não é, a Bíblia diz que antes do fim do mundo essas coisas iam acontecer. Você viu o pai que matou o filho, marido matando mulher, filho matando o pai. A Bíblia diz que isso ia acontecer. Semana que passou aqui, vocês devem ter visto uma mulher, numa endemoniada, arrancou os 2 olhos e a língua de uma filha de 5 anos. Nossa, a Bíblia diz que isso ia acontecer, gente. Nós iríamos passar por tempos difíceis, e nós estamos passando por tempos difíceis. Não é para a gente ser pego de surpresa. Se nós lêssemos a Bíblia mais, se nós nos inteirássemos mais da palavra de Deus, não era para viver assim. Não era, por exemplo, para a gente começar uma vida espiritual diante de Deus, vivendo a mesma vida de antigamente. Não era para ser assim. Não era para a gente receber Jesus como Senhor e Salvador, ser batizado, nascer de novo agora do Espírito e continuar vivendo a mesma coisa. Não era para ser assim. Não era. Mas infelizmente é o que está acontecendo hoje. Por isso que quando o apóstolo Paulo, nas suas escritas, o apóstolo Paulo ele foi aquele que nos seus evangelismos abriu várias igrejas na época, várias cidades ele passava, abriu igrejas, deixava pessoas ali cuidando. A Bíblia em Apocalipse cita 7 dessas igrejas. Essas 7 igrejas estão relacionadas com os séculos que nós estamos passando. A última igreja, Laodiceia, é a igreja relacionada ao século 21, a igreja do século 21. E dentre essas igrejas, o apóstolo Paulo escreveu para uma delas, a igreja de Éfeso. A igreja em Éfeso estava vivendo um momento assim, recebi Jesus, glória a Deus, tudo novo, que bacana. Só que passava alguns dias, as pessoas voltavam para praticar as mesmas coisas que elas faziam antigamente. Aí o apóstolo Paulo escreveu e falou, vocês precisam tomar cuidado com algumas coisas. Quero ler com os irmãos. Eu coloquei aí o Hendricks, mas não põe esse texto só para o pessoal da internet, para eu ler com eles aqui, tá? Obrigado. Efésios capítulo 4, por favor. Você que trouxe a sua Bíblia aí, que é melhor a gente ler, senão eu vou ficar lendo aqui, você vai ficar olhando para o telão. Glória a Deus. O que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso? Efésios 4, 17. Ele disse assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto,
que não vivam mais como os gentios. Parênteses aí. Pausa. O que é gentio? Gentio é todo aquele que não é judeu. Existem os judeus e existem os gentios. Nós somos gentios. Então Paulo está dizendo assim: eu insisto no Senhor que vocês não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. De que forma que eles viviam? 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. E isso devido ao endurecimento do seu coração. Versículo 19, eles perderam toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aí ele lembra dizendo o seguinte, versículo 20, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, 21, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Versículo 22, Paulo aconselha: quanto à antiga maneira de viver, aquele jeito que eu e você vivíamos antes de conhecer Jesus, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 23, a serem renovados no modo de pensar. E 24, a revestir-se do novo homem. Como é que esse novo homem é? Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. 25 ele diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Por quê? Pois todos somos membros de um mesmo corpo. 26, ele aconselha dizendo: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. 27, ele ainda diz: e não deem lugar ao diabo. Ele aconselha 28, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é palavra torpe? Os palavrão que geralmente as pessoas falam. Que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Para quê? Para que se conceda graça aos que a ouvem. 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Livre-se também da gritaria, da calúnia, bem como de toda a maldade. 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Agora capítulo 5, versículo 1, ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus. De que forma? Como filhos amados. 2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Por quê? Ora, pois essas coisas não são próprias para os santos. 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, se tiver que ter alguma coisa, que haja ações de graças. Por quê? 5, porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 6, ele aconselha ainda: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência.
Versículo 7, portanto, não participem com eles destas coisas. Por quê outrora? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Quem tem a luz de Cristo na sua vida aí? Aí ele diz, vivam como filhos da luz. Versículo 9, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10, ele ainda diz, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. 12, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. 13, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. 14, e o último, ele diz, por isso é que foi dito inclusive no Velho Testamento, lá atrás tem essa escrita, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Para terminar aqui, o versículo 15, 16, 17, completando, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, pessoas que não têm senso, mas como sábios. De que forma? Preparados, né? De que forma está preparado? 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. 17, agora sim, o último, ele diz, portanto, não sejam insensatos, mas procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. Aí eu pergunto aqui para a gente encerrar, até quando vocês, ou as pessoas que assistem, ou nós que somos, vamos viver despreparados? Até quando? Até quando a gente vai viver essa vida de vir na igreja no domingo, de louvar a Deus, de adorar o Senhor, de tal, e durante a semana viver a mesma vida que vivia antigamente? Falando as mesmas bobagens. Até quando a gente vai viver assim? A luz de Cristo está em nós, ela precisa resplandecer. Agora, de que forma que ela vai resplandecer? Ela vai resplandecer na vida daqueles que verdadeiramente têm Jesus como Senhor e Salvador e estão preparados para viver uma vida celestial quando Cristo voltar. Quando é que você vai assumir a sua posição de filho de Deus, como Paulo disse nesse texto? Eu não sei se você sabia, quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador aqui? Todos, glória a Deus. Não sei se você sabia, agora você é filho e filha de Deus. E como é que Deus age? Primeiro, Deus é santo. Deus é justo. Deus é amoroso. Deus abomina o pecado. Se Deus, e nós somos filhos dele, age assim, foi o que Paulo falou, vamos imitar Deus. Agora, para imitar Deus, você precisa estar preparado. Quando que você e eu vamos assumir uma posição de realmente servos de Deus? Gente que serve mesmo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas tem muita gente hoje brincando de cristão. Vai na igreja, canta, pá, durante a semana, só Jesus na causa. Aí volta no outro domingo, pede perdão e tal. Aí na outra semana, só Jesus na causa. Até quando vai viver assim? É que Deus é bom, né? Sim, toma cuidado. Toma cuidado porque a morte ou a volta de Jesus pode chegar a qualquer momento. E a gente tem que estar preparado. Já pensou se Cristo voltasse hoje? Hoje. Vamos dizer que ele voltasse agora. Não voltou. Mas se ele voltasse agora, ia ser assim. Você está preparado para a volta de Jesus? Até quando as pessoas vão viver dentro da igreja com práticas mundanas? Até quando vai sair da tua boca palavras torpes? Palavrões, xingamentos? Não é que aqui no meu trabalho... Até quando você vai continuar mentindo? Enganando os outros para fazer negócios?
Até quando você vai viver nessa zona de conforto? A gente precisa despertar, queridos. A gente precisa estar preparados. Aliás, até nós precisamos formar discípulos dentro da nossa casa. Porque aquele povo, quando eles morreram, os filhos nem lembravam mais de Deus. Eu não quero um dia chegar no céu, graças a Deus o meu filho serve ao Senhor, a esposa dele também serve ao Senhor, graças a Deus. Mas vamos dizer que um dia meu filho não estivesse na igreja. Ainda assim, eu chegaria diante de Deus de consciência tranquila, porque a vida inteira eu falei de Jesus para ele e fui um modelo de cristão para ele. Eu tenho amigos meus que não são cristãos, que eu oro todos os dias para Deus salvá-los. Eles nunca vão poder chegar no céu e dizer assim, ninguém nunca me falou, inclusive tinha um amigo meu que era crente, nunca me falou, nunca eles vão poder dizer isso. Porque todos os meus amigos que não são cristãos, eu já falei de Jesus várias vezes. Os meus familiares que não são cristãos, tios, primos, já tive a oportunidade, ao menos dos tios, de falar. Os meus primos estão perdidos pelo mundo, aí os poucos que eu tenho. Mas os meus tios, um deles que mora em Santos, dessa semana que passou, num dos devocionais que eu mando diariamente, ele é aquele cara que ele gosta de dar uma espetadinha, né? E ele, depois do devocional, não tinha nada a ver com isso, aí ele botou uma pergunta lá. Esse negócio de dízimo aí é 10%, é 20%, tem que dar para o pastor, como é que funciona? Aí eu li e ele apagou. Mas eu também aproveitei e escrevi. Eu vou citar a mesma palavra que Jesus falou para Pilatos. Tu dizes. Porque Jesus disse que um dia, pelas suas palavras, você vai ser justificado ou condenado. Por isso que eu tenho que estar preparado hoje para ter cuidado com o que eu falo. Eu não fui chamado para amaldiçoar, eu fui chamado para abençoar. Então eu tenho que me preparar para isso. De que forma eu me preparo para abençoar? Primeiro mudando a minha mente. Foi o que Paulo falou, você precisa renovar o teu modo de pensar. Porque Jesus disse também que a boca fala... A boca fala... O coração está cheio. Até quando as pessoas que se dizem cristãs vão ser pegas de surpresa? Até quando as pessoas que se dizem cristãs não vão tomar um posicionamento diante da própria família? É inacreditável ver pessoas da família que não ouviram falar de Jesus, você não insiste, você não traz eles para a igreja, você não combina de trazer um domingo, não vou hoje, vamos domingo que vem, não vou, vamos no outro, insiste. Você não pode ficar conformado de ver a tua família, você no céu diante de Deus, lá no futuro, e a tua família tudo perdida. Você tem que se preparar para isso. Você não pode ter vergonha de tomar um posicionamento. E eu encerro falando sobre isso aqui. E eu já falei sobre isso outras vezes, em outras mensagens. Meus familiares, meus vizinhos, amigos, eles sabem que eu sou cristão. Eu chego numa festa que não é cristã, os caras estão bebendo. E eu fico na minha. Eu não preciso conquistar a amizade deles fazendo o que eles fazem. Aliás, esse é o maior problema do século 21. Hoje, a igreja que tinha que ser um modelo para o mundo, ao contrário, o mundo está sendo um modelo para a igreja. A igreja tinha que influenciar o mundo, mas não, o mundo estava influenciando a igreja. Eu vou falar de algo aqui, por exemplo, de música. Nos Estados Unidos teve um pastor de uma grande igreja, uma mega igreja. Eu vi sobre isso 2 semanas atrás. Uma mega igreja dos Estados Unidos. Ele cansou de músico de igreja. Porque músico de igreja, os caras não querem ensaiar, os caras não querem se esforçar, e quando quer tem que ganhar. Aí ele falou o seguinte, já que tem que pagar, ele contratou, se ele está certo, é o problema dele, mas ele contratou músicos bons que tem no mercado, nem cristãos são. Mas ele pagou e botou na igreja, e está lá, ele prega, os caras fazem um som, um louvor maravilhoso, quem chega não sabe se os caras é crente ou não.
Ele paga, faz o som bonito, ele prega e está lá. Por quê? Porque ele cansou. Porque está cheio de gente que se diz cristã, mas ele não toma um posicionamento diante da sociedade, diante do povo. Eu não estou falando para você ser ignorante, para você bater de frente, para você julgar os... Não! Eu estou falando para você que nós precisamos estar preparados até para sermos cristãos. Porque nós somos um modelo para a sociedade, nós não podemos ser iguais a eles. Eles têm que olhar em nós, mesmo que eles não concordem, ainda assim eles têm que olhar e ver assim, ainda assim esses caras são diferentes. Amém, irmãos? Último texto, Marcos 8:34. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem uma condição. Se, você não é obrigado, mas se você quiser acompanhar Jesus, tem uma condição. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. 35 ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. 36, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 37, ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? 38 e último, Jesus disse o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que Jesus quis dizer aqui? Está cheio de gente negando ele, no meio da sociedade. E aí, vamos tomar uma aí? Não, mas você é crente, né? Não, mas não tem problema, minha igreja não liga. Escuta, vamos fazer um negócio aí. Esse cara tem uma cara de tonto, vou dar um chapéu nele. Fica matutando. Igual a gente estudou semana passada, o intento do coração. E Deus conhece. Tem gente que mente. Tem gente que descaradamente engana os outros, fica ludibriando os outros. E era para já estar preparado para viver uma vida honesta, uma vida saudável. Por quê? Porque agora vive uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O que eu quero te mostrar com isso hoje? Em nome de Jesus, esteja preparado, como diz a Bíblia, em tempo e fora dele. Que você não seja pego de surpresa. Que a volta de Jesus seja um complemento para a tua vida espiritual e não uma surpresa. Que tudo aquilo que acontecer na tua vida, lembre-se, Deus está permitindo, porque Deus quer te treinar para você ser um grande guerreiro, uma grande guerreira, uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.